Você já imaginou viver em um lugar onde a qualquer momento um cavalo pode aparecer à sua porta e junto com ele o medo de tudo mudar de uma hora para outra? Pois é, eu vivi isso. Me chamo Joana, tenho 81 anos e sou daqui de Coruripe, no estado de Alagoas. E o que eu vou te contar, olha, não é história inventada não. Eu vivi, senti e até hoje quando ouço o som de um cavalo galopando meu coração dispara. Mas antes de começar a minha história, quero pedir uma coisa para você. Já se inscreve no canal, deixa o like e me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo a minha história. Eu adoro saber aonde minhas memórias estão chegando. Agora, fica comigo e vem entender um pouco do que era viver com a sombra do cangaço rondando a nossa cidade. Eu era bem novinha, tinha uns 12 anos, quando comecei a ouvir falar deles pela primeira vez. Lampião, Maria Bonita. Era tudo o que a gente sabia, mas o que mais assustava era o que ninguém dizia. O medo não vinha só das histórias que circulavam, mas do que a gente sentia no ar, sabe? O tremor na voz dos mais velhos, a quietude na cidade, ninguém falava alto, ninguém sorria muito. Quando alguém mencionava os cangaceiros, até o vento parecia parar de soprar. Morava com minha família em Coruripe, uma cidade pequena, tranquila, mas que logo ficou marcada por um medo que não dava para entender direito. Todo mundo sabia que se os cangaceiros se aproximassem era uma questão de tempo. Era como se eles estivessem sempre rondando, esperando o momento certo para atacar. Numa noite, a gente já estava se preparando para dormir quando meu pai chegou na porta e disse para a gente não sair de jeito nenhum. Ele tinha ouvido falar que os cangaceiros estavam chegando pela estrada do lado de fora da cidade, e nessa hora todo mundo já sabia o que isso significava. Naquele instante, o medo tomou conta de mim. Eu, que sempre fui corajosa, comecei a sentir algo que não conseguia explicar. Meu pai pegou a gente e pediu para a gente se esconder atrás da parede da casa. Aquele som. Aquele som dos cavalos. De longe a gente já sabia o que era. Quando alguém chegava assim, não tinha como fingir que não era nada. Era real e era perigoso. Mas o pior não foi o som dos cavalos. O pior foi o silêncio que veio depois. Ficamos ali, na escuridão da casa, todos quietinhos, sem fazer um som, ouvindo cada ruído que vinha de fora. O que mais me marcou naquela noite foi o silêncio, esse silêncio mortal que tomou conta de tudo. Não se ouvia nada, nem mesmo os grilos, nem o vento. Parecia que o mundo inteiro estava parado, esperando. Os cavalos que antes estavam tão perto, agora estavam mais distantes, mas o medo não ia embora. O meu pai, com o olhar de quem sabe o que está acontecendo, disse para a gente ficar em silêncio, o que era quase impossível. Eu olhava para ele e sentia que ele tentava passar coragem, mas o medo estava estampado no rosto dele também. Naquele momento, todo mundo tinha medo. Não tinha como não ter. De repente, ouviram-se gritos lá fora, e minha mãe, que sempre foi forte, fechou a porta com mais força. Ela olhou para mim e disse: "Não se mexe, filha. Fica quieta. Isso vai passar." Mas eu não conseguia parar de pensar. E se não passar? E se os cangaceiros chegarem aqui? Foi quando a gente ouviu os primeiros passos na rua. Mas não era o som dos cangaceiros. Era o som dos nossos vizinhos, correndo para se esconder também. Alguns tinham fugido para os matos, outros se trancaram nas casas. E tudo o que eu conseguia ouvir era aquele som. Os pés correndo, o estalar da madeira das portas, o som dos cavalos. Cada barulho parecia uma sentença. A noite parecia não ter fim. Eu me perguntei várias vezes: será que eles vão vir aqui? Será que a nossa casa vai ser a próxima? Eu não sabia quanto tempo passou, mas parecia uma eternidade. O medo foi tomando conta e a angústia era tão forte que dava até para sentir o gosto do medo na boca. Eu olhava para o meu pai, tentando entender se ele sabia o que fazer, mas ele só me olhava com aqueles olhos tristes, como se soubesse que não tinha muito o que fazer se eles realmente chegassem. Foi aí que de repente o barulho parou.
nada mais se ouviu. Não eram mais os cavalos, nem os gritos, nem os passos. O que ficou foi um silêncio, mais profundo ainda. A sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer. E a gente estava ali, esperando, como se fosse o último suspiro de um dia já perdido. Naquela hora, meu pai se levantou, pediu para a gente ficar quietinho e, com o máximo de calma que ele tinha, saiu pela porta da frente. Eu não sabia o que pensar, se ele estava indo se entregar ou se estava indo verificar se os cangaceiros tinham ido embora. Minha mãe não disse uma palavra, mas o olhar dela me dizia tudo. Ela sabia que não podia chorar nem mostrar medo. Tinha que ser forte, tinha que esperar. Ele demorou o que parecia uma eternidade, e quando finalmente voltou, parecia aliviado, mas não estava. Ele disse que os cangaceiros tinham ido embora, que tinham passado por ali, mas que não tinham parado na nossa rua. Só que o alívio durou pouco, porque a gente sabia que mesmo indo embora, eles podiam voltar a qualquer momento. Ele demorou o que parecia uma eternidade, e quando finalmente voltou, parecia aliviado. Mas não estava. Ele disse que os cangaceiros tinham ido embora, que tinham passado por ali, mas que não tinham parado na nossa rua. Só que o alívio durou pouco, porque a gente sabia que, mesmo indo embora, eles podiam voltar a qualquer momento. Quando eu tinha 16 anos, o pior aconteceu. O que a gente temia, o que eu achava que nunca iria acontecer, aconteceu. Os cangaceiros chegaram até a nossa casa. Dessa vez, não foi um silêncio que avisou, foi o barulho das explosões de medo, o som do pânico que tomou conta da cidade inteira. Meu pai já sabia, não precisou nem dizer nada. Ele já tinha vivido isso antes, mas para mim foi diferente. Eu estava com medo, claro, mas ao mesmo tempo eu queria entender. Queria ver o que eles faziam. Queria saber como seria enfrentar aquilo de frente. Naquela noite, eles chegaram na nossa casa em plena madrugada. Não havia como esconder mais nada, não havia como fugir. A primeira coisa que eu ouvi foi o grito de um dos cangaceiros dizendo: "Aqui não tem nada de valor, vamos fazer o que agora?" E então ele olhou para meu pai, que estava parado, imóvel, e disse: "Você, velho, não vale nada. Mas sua filha vai valer bem mais." Naquele momento, o medo tomou conta de mim de uma maneira que eu nunca tinha sentido. Eles estavam ali, armados, invadindo a nossa casa, destruindo tudo, procurando por algo que eles pudessem levar. Mas eles não encontraram nada de valor. Só coisa simples, coisa que não valia nada para eles. Foi então que o líder, um homem alto e com o rosto marcado, olhou para o meu pai e disse: "Já que não tem nada aqui, vou matar você." Eu não sei de onde veio a coragem, mas eu não podia deixar aquilo acontecer. Eu não ia ver meu pai morrer ali, diante de mim, sem fazer nada. Eu me levantei e disse bem alto: "Levem a mim, levem a minha filha, mas deixem meu pai em paz." Ao ouvir isso, ele me olhou surpreso. Eu não sabia o que ele ia fazer, mas o que sei é que aquele olhar foi o mais pesado de toda a minha vida. Eu sabia que o destino da nossa família dependia da decisão daquele homem. E naquele momento, eu estava disposta a pagar o preço para que meu pai e meus irmãos ficassem bem. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Mas eu não me arrependo. Eu sabia que se não fosse eu, seria outra pessoa. E no fundo, eu sentia que se eu não tomasse a frente, ele faria a mesma coisa com todos nós. Me amarraram logo depois, com uma corda grossa, apertada nos meus pulsos, e me arrastaram para fora de casa, como se eu fosse nada. Eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, só sabia que meu coração estava acelerado, e as lágrimas, essas eu já não conseguia segurar mais. O medo, o pânico, me dominavam de uma forma que eu nunca tinha vivido antes. Eu era só uma menina, e naquele momento, me senti completamente impotente. Os cangaceiros me levaram para um matagal, e foi ali que eu vi o pior de tudo. Eu estava com medo, com vergonha, e não sabia o que esperar. Mas o que aconteceu depois
Aquilo foi o que mais me marcou. Um deles, o mais alto e cruel, começou a me tocar, a passar a mão pelo meu corpo com um sorriso nojento no rosto. Ele dizia: "Vou te dar um trato, menina. Você vai ver como é ser comida de cangaceiro." Ele me chamava de prenda, como se eu fosse algo que ele pudesse pegar e fazer o que quisesse. E eu ali, sentindo a humilhação tomando conta de mim, a dor emocional mais forte do que qualquer coisa física. Eu tentei, juro que tentei me defender, mas o que eu mais sentia era a impotência de não conseguir fazer nada. Eles tinham o poder, a força, e eu só era uma menina indefesa. Eu não sei quanto tempo passou desde que os cangaceiros me levaram, mas parecia uma eternidade. Eu já estava tão exausta, física e emocionalmente, que mal conseguia me manter de pé. O medo e a vergonha estavam misturados, e eu não sabia o que aconteceria comigo. Mas enquanto tudo isso acontecia, algo inesperado estava acontecendo lá na cidade. Os policiais, que eram poucos naquela época, mas também eram corajosos, ouviram falar do que estava acontecendo. Eles souberam que eu tinha sido levada pelos cangaceiros e, mesmo com o risco de vida que isso representava, não hesitaram. Eles sabiam que a única chance de me resgatar viva era agir rápido. Eu ouvi os tiros distantes e no começo pensei que fosse outra coisa, mas aos poucos eu comecei a perceber que era a polícia chegando, tentando nos alcançar. Eles estavam indo atrás de mim, não para me deixar nas mãos dos cangaceiros. Eles sabiam que se não fizessem nada, eu não ia sobreviver. Os cangaceiros, ao perceberem que estavam sendo cercados, começaram a ficar agitados, nervosos. Eu vi a expressão no rosto daquele homem cruel que me havia tocado antes. Ele sabia que a polícia estava chegando, e isso fez com que ele ficasse ainda mais ameaçador. Mas o medo agora era dele, não meu. E naquele momento, uma onda de coragem me tomou, como se eu soubesse que havia uma chance, uma pequena chance de voltar para casa, de voltar para minha família. Mas ainda assim, eu tinha que esperar, me manter viva até que os policiais chegassem. E os minutos pareciam horas. Eu sabia que a situação estava ficando cada vez mais tensa, mas quando ouvi os tiros mais perto, meu coração quase parou. Os policiais estavam chegando e os cangaceiros estavam desesperados. A luta começou ali, em pleno matagal, e a cada tiro que se ouvia, meu corpo tremia ainda mais. Os cangaceiros, com suas armas pesadas, tentaram resistir, mas não aguentaram por muito tempo. A polícia, que tinha se aproximado de forma estratégica, não deixou passar. O som dos tiros ecoava no ar e o cheiro da pólvora tomava conta de tudo. Eles estavam matando os cangaceiros um a um, e eu não podia acreditar no que estava vendo. Mas ao mesmo tempo, não sabia se aquilo me dava alívio ou só mais medo. Mas o pior estava por vir. O líder dos cangaceiros, o homem que me havia ameaçado, ainda estava lá, no meio do caos. Quando ele percebeu que estava prestes a ser preso, ele virou para mim, com um sorriso perverso nos lábios, e disse: "Você não vai sair daqui ilesa. Vou te dar um tratamento antes que me levem." Ele estava enlouquecido, desesperado, e eu sabia que ele faria qualquer coisa para me fazer sofrer antes de ser preso. Foi quando, no meio daquele tumulto, um dos policiais chegou com a arma apontada e deu um tiro certeiro no chefe dos cangaceiros. Ele caiu no chão, mas antes de morrer, ainda tentou me agarrar. A última coisa que eu vi dele foi o rosto distorcido pela raiva e pelo desespero. Ali, finalmente, eu fui libertada. Mas o que ficou dentro de mim foi algo que eu nunca mais conseguiria apagar. A sensação de impotência, de ser tratada como um objeto e, ao mesmo tempo, a dor de ver tantas vidas sendo ceifadas, tantas histórias sendo interrompidas. Quando finalmente fui libertada, a sensação de alívio veio, mas não da forma como eu esperava. Eu ainda estava amarrada, com os pulsos marcados pela corda grossa, mas ao ver os policiais me cortando as amarras, senti como se minha alma estivesse sendo libertada também.
Mas no fundo, eu sabia que nada seria como antes. Eu já não era mais a mesma. Os policiais me levaram de volta para a cidade, onde a minha família estava esperando. Mas mesmo ali, com todos ao meu redor, eu não conseguia me livrar da sensação de estar sozinha, de estar marcada por tudo o que vivi. Não era só o meu corpo que tinha sido tocado, mas a minha alma, e isso ninguém podia curar. Aquelas noites de terror ficaram gravadas na minha memória. O medo, as humilhações, os gritos. E mais do que tudo, a dor de saber que por mais que os policiais tivessem me resgatado, eu nunca mais seria a mesma Joana de antes. Eu sabia que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Não era só o sofrimento que eu tinha vivido, mas o peso de carregar aquilo para sempre, como uma marca que nunca se apaga. Hoje, eu sou grata por ter sobrevivido, por ter voltado para minha família, para minha casa. Mas a dor nunca vai embora. E a lembrança daquele chefe dos cangaceiros, com seu sorriso perverso, isso me assombra até hoje. Eu sobrevivi, mas não sei se alguma vez, na vida, vou conseguir esquecer o que vivi. O cangaço não acabou só com a morte dos bandidos. Ele deixou marcas nas pessoas que viveram aquela história, e essas marcas, essas ficam para sempre. Essa foi a minha história, minha luta, minha dor. E se você chegou até aqui, saiba que mais do que nunca, a gente precisa lembrar o que aconteceu no passado para entender como a coragem e a resistência podem nos fazer sobreviver até os piores pesadelos. Eu sei que talvez vocês pensem que essa história é inventada, que não pode ser real, porque é difícil imaginar que algo assim tenha acontecido, mas eu garanto, tudo do que contei aqui aconteceu. Eu vivi tudo isso, e o sofrimento que passei, a dor que senti, são reais. Talvez vocês não tenham vivido a mesma coisa, mas com certeza sabem que no nosso país, a violência tem muitas formas e cada uma deixa cicatrizes. Hoje o Brasil está diferente, é verdade. Muitas coisas mudaram e até a forma como as pessoas vivem, a segurança nas cidades, a violência, tudo isso se transformou. Mas uma coisa continua igual, a luta pela sobrevivência. Hoje em dia, a guerra não é mais entre cangaceiros e os pequenos vilarejos. Não é mais o Lampião e sua turma que nos amedrontam. Hoje, o medo vem de outro lugar, da guerra entre facções, do tráfico de drogas, da violência urbana. Eu vejo no noticiário, nos jornais, no rádio, a mesma dor. Gente sequestrada, vidas destruídas, famílias separadas. A diferença é que, em muitos casos, ninguém fala mais sobre isso da mesma forma como antigamente. Mas ainda assim, essa violência existe. Mesmo com tudo o que mudou, o Brasil ainda é um país onde muitas pessoas vivem com medo de perder a vida, de ser arrancadas da sua casa. Mas no fim das contas, o que aprendi é que o tempo pode passar, as gerações mudam, mas o sofrimento das pessoas muitas vezes se repete, em novas formas, com novas máscaras. Eu vivi o medo dos cangaceiros, da fome, da violência de um tempo em que o Brasil era outra coisa. Hoje, o medo vem de facções, do tráfico, das guerras urbanas que consomem tantos jovens, mas de certa forma, o medo continua sendo o mesmo. Naquela época, os cangaceiros tiravam o que queriam e deixavam marcas profundas. Hoje, as facções fazem o mesmo. E enquanto o mundo gira, a gente vai vendo que a luta pela vida, o medo do outro, continua presente em cada rua, em cada cidade. Só muda o nome, o rosto, o motivo. Mas no fundo é a mesma história. Bom, pessoal, essa foi a minha história. Um pedaço da minha vida, da minha luta, da minha dor. E eu compartilhei isso com vocês não só para contar o que vivi, mas também para mostrar como, infelizmente, muitas coisas não mudam. A violência e o medo continuam rondando as nossas vidas, de formas diferentes, mas sempre presentes. Como está a violência aí na sua cidade ou no seu estado? Será que hoje as coisas estão mais tranquilas ou ainda há muito medo pelas ruas? Me conta nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like
e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. E por favor, me diga de onde você é. Eu adoro saber de onde minhas histórias estão chegando. Então até a próxima, pessoal. Fiquem bem e não deixem que o medo domine vocês. A luta é sempre pra frente.